Olá, companheiras, olá, companheiros. Hoje é sábado, dia 28 de setembro, e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A semana parecia ter como ponto de referência o discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU. O discurso, de fato, foi esse ponto, com um tom bélico e os ataques contra Cuba, Venezuela, Foro de São Paulo, contra o socialismo, além das mentiras sobre a situação da Amazônia e a questão indígena no Brasil. No entanto, a semana não acabou por aí. Nessa quinta-feira, dia 26, o Supremo Tribunal Federal, o STF, retomou a votação que pode ter como consequência a revisão de diversas sentenças no âmbito da Operação Lava Jato. Diversas condenações ocorreram sem que os réus pudessem ter conhecimento das alegações finais dos delatores contra eles. Uma evidente ilegalidade que não permitiu o direito à ampla defesa. Na Corte, até o fim da sessão, de quinta-feira, que foi suspensa pelo presidente Dias Toffoli, já tinha se formado uma maioria em favor da posição que permite a revisão das decisões. No entanto, os ministros discutem as chamadas modulações, que nada mais é do que definir a amplitude e o impacto da decisão. O objetivo é evidente: atacar a Lava Jato, mas permitir que a liberdade de Lula não seja concedida. Também na noite de quinta-feira, diversos veículos de imprensa divulgaram o conteúdo da entrevista concedida pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para a revista Veja, na qual ele afirma que planejou o assassinato do ministro do STF, Gilmar Mendes. Sobre esses assuntos, e também alguns outros, conversamos com o advogado Jonatas Moretti, com Natália Sena, dirigente nacional do PT, e com Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Pessoal, todo mundo que nos escuta sabe que não dá para ter nenhum tipo de ilusão com o STF. Mas essa maioria de ocasião formada, que significa uma derrota para o lavajatismo, se dá por quais razões? E outra questão, como a Lava Jato dividiu o Supremo Tribunal Federal? Olá, Patrick, olá, Jonatas, olá, Natália, olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Patrick, respondendo a tua questão, ponto 1. A Operação Lava Jato nunca foi uma unanimidade dentro do Supremo Tribunal Federal. Sempre houve quem a questionasse, ao menos parcialmente, inclusive quando isso envolveu o presidente Lula. Ponto número 2. Cresceu o questionamento da Operação Lava Jato em toda a sociedade. Cresceu também o questionamento dentro do Supremo. Ponto número 3. A Operação Lava Jato atingiu figuras importantes do empresariado e de partidos de centro-direita. Essas figuras têm seus defensores no Supremo Tribunal Federal. E eles estão vendo na situação atual a oportunidade de agir em defesa deles, não em defesa da justiça em abstrato. Ponto número 4, a decisão do Supremo ainda não está tomada em definitivo. O processo ainda vai ser concluído e haverá a tal discussão proposta pelo Toffoli acerca da modulação da decisão. E, finalmente, é bom lembrar que essa decisão não impacta diretamente a situação do presidente Lula. Eu responderia à tua questão desta forma. Olá, Patrick. Olá, Walter. Olá, Natália. Obrigado pelo convite para participar deste podcast. Eu sou um ouvinte, gosto muito e é um prazer. Bom, sobre a decisão ontem do Supremo Tribunal Federal, que pode ter repercussões e outras condenações da Lava Jato, eu vejo com muita ressalva. Explico. A Operação Lava Jato, ela se firmou praticando um conjunto de ilegalidades e de arbitrariedades. São vários, mas a gente pode citar o uso abusivo das prisões preventivas como forma de pressionar e torturar os réus a fazer delação premiada ou assumirem eventuais responsabilidades sobre alguns atos. O uso da condução coercitiva, sem ter tido uma intimação antes para depoimento. Agora com o Vaza Jato ficou cada vez mais claro, não que a gente tivesse dúvida, o conluio entre Ministério Público e juiz, que na prática era o chefe também da acusação. A completa
parcialidade do Moro. Então são um conjunto de ilegalidades que o Supremo carimbou todas elas, com a exceção da condução coercitiva e daquele vazamento ilegal que o Teori Zavascki fez críticas, mas também que não é nenhuma consequência prática para outro julgamento. O Supremo foi um garantidor, um referendador, alguém que deu um maior grau de legitimidade à Lava Jato. Então eu gostaria de ver outros julgamentos, em especial o que ainda vai ter esse semestre sobre a imparcialidade do juiz Moro, para ter uma conclusão de que está havendo uma mudança de cenário na composição do Supremo Tribunal Federal, ou essa decisão é apenas um ponto fora da curva, como bem o Walter apontou, para proteger os deles. Então, primeiro eu queria dizer que eu acho que nem todo mundo que nos escuta sabe que não pode ter ilusão com o STF. Eu acho que tem gente ainda alimentando ilusões e acaba que o que aconteceu ontem estimula um pouco isso, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer é que, independente da maioria que se formou ontem no STF, independente do que vier a acontecer na tal modulação dos efeitos da decisão que será feita em algum momento, eu acho que a gente não pode alimentar a ilusão de que será a partir dali, a partir de uma divergência, de uma divisão de opiniões dentro do Supremo Tribunal Federal, que sairá algum tipo de solução para a situação política do país e principalmente para a situação do presidente Lula. Mas afinal, o que é que o STF decidiu? O STF decidiu que réus delatados, ou seja, que foram alvo de uma delação premiada, possam se manifestar nos autos dos processos após quem fez a delação. Isso seria uma garantia de ampla defesa. Então, essa decisão é que pode gerar anulação de processos da Operação Lava Jato, onde isso não aconteceu, né? Então, no concreto, foi isso que o STF decidiu. É importante ressaltar que, apesar da maioria formada, ainda faltam 2 ministros votarem e quem já votou pode mudar de voto. Então, meu amigo, tudo pode acontecer. Ou como diria Barão de Tararé, tudo pode acontecer, inclusive nada. Tanto é verdade que ontem, mesmo dia dessa decisão que a gente está aqui comentando, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, dá uma declaração que causa perplexidade em todo mundo. Ele diz que foi armado para o Supremo, que já chegou a ir armado, com o plano de assassinar o ministro Gilmar Mendes. No concreto, nada aconteceu, não teve nenhuma tentativa de homicídio materializada nas dependências do Supremo Tribunal Federal, mas essa declaração revela diante de que tipo de gente nós estamos e como anda habitada a cúpula das instituições do sistema de justiça do Brasil. Não apenas do sistema judiciário, Natália. Olha para o executivo, por exemplo. Isso que o Rodrigo Janot falou poderia ter saído muito facilmente da boca do presidente Jair Bolsonaro e de muitos dos seus ministros. Assim como poderia ter saído da boca de muitos dos parlamentares, senadores e deputados. Na verdade, é a expressão do grau de crise político-institucional que a gente está vivendo. Quer dizer, declarações como essa e atitudes como as que vêm sendo tomadas são sintomas da profundidade da crise que habita as instituições brasileiras, são sinais dessa profunda crise de regime em que o país está imerso e que uma parte da esquerda não quer ver, achando que a gente vive numa situação normal. Gente, eu queria continuar no assunto da votação do STF com vocês e fazer um comentário e um paralelo. Há alguns anos, o na época senador Romero Jucá lançou a célebre frase: tem que parar onde está, tem que estancar a sangria, com o Supremo, com tudo. Alguma coisa nesse sentido. Bom, na época isso não foi possível, a Operação Lava Jato avançou. E nitidamente ela avançou até cumprir um papel evidenciado, que foi prender o ex-presidente Lula. E agora, nesse momento em que a Lava Jato prendeu o Lula, serviu de instrumento para lançar e alçar figuras como Bolsonaro, Sérgio Moro e companhia, em meio ao governo Bolsonaro, ela sofre esse primeiro ou mais profundo revés no Supremo Tribunal Federal. O Walter falou que, nitidamente, é um movimento de um setor ou de uma fração da elite que visa, em outras palavras, dar conta de implementar
o programa bolsonarista sem o Bolsonaro, e que essas forças possuem representantes no Supremo, e que está, portanto, cumprindo o seu papel, enfraquecer a Operação Lava Jato. Nesse sentido, qual é a influência política que essa decisão do Supremo Tribunal Federal de esvaziar a Lava Jato tem, e como é que nós, do campo da esquerda, temos que lidar com isso? E pergunto porque hoje, por exemplo, um articulista, colunista da Folha de São Paulo, escreveu um artigo dizendo que essa é a maior derrota da Lava Jato e que tem implicações diretas na conjuntura política do país. Chegando ao ponto, inclusive, de dizer que para alguns setores do governo, uma possível libertação de Lula seria bom para o Bolsonaro. Olha só, por que isso? Porque o Bolsonaro, acuado, eleva o tom, e essa radicalização que está demonstrada essa semana com o discurso dele na ONU, por exemplo, seria atiçada e fortalecida com uma provável ou possível libertação do Lula. Por fim, não conseguiram colocar gente na rua para defender a Lava Jato, mas a partir do instante em que se avizinha a libertação do Lula, a base social bolsonarista, junto com a base social da Operação Lava Jato como um todo, pode ir às ruas. E aí a pergunta é essa mesmo. De que forma vocês avaliam que nós temos que lidar com essa situação? Exato, Patrick. O pano de fundo é a disputa dentro da coalizão golpista sobre até onde eles vão. A mesma coisa aconteceu no golpe de 64. No golpe de 64 havia uma queda de braço entre aqueles que imaginavam tirar o Goulart, impedir o Brizola e realizar eleições presidenciais que seriam vencidas pelo Lacerda ou coisa do gênero, e aqueles que operaram a favor de uma ditadura tal e qual se efetivou. De maneira semelhante, há uma disputa entre essa coalizão Bolsonaro-Lava Jato versus a centro-direita e a direita tradicional. Ambos têm como alvo o PT, mas eles divergem sobre até onde eles vão. E desse ponto de vista, a decisão que o Supremo tomou agora, com todas as ressalvas que o Jonatas e a Natália já fizeram, com as quais eu estou 100% de acordo, essa decisão que foi tomada, essa maioria que se estabeleceu no Supremo sobre esta questão, de um lado tem o sentido de passar o pano, lavar a cara, salvar a cara dessa gente que foi conivente, cúmplice, corresponsável por esses crimes todos e que posa de legalista, posa de garantista numa questão importante, mas secundária, diante do festival de ilegalidades que foram cometidas. Mas, por outro lado, tem essa questão que você aponta, dessa decisão fazer parte dessa queda de braço entre os dois setores do golpismo. O que nós temos que fazer? Não acreditar que daí venha a solução dos nossos problemas. Acho que a gente não pode cair nesse pensamento segundo a qual essa foi a maior derrota na Lava Jato. Essa, se a gente analisar direito, talvez tenha sido a primeira e única derrota na Lava Jato. A Lava Jato ela foi eficaz e exitosa para o que se propôs. Ela elegeu, contribuiu para a eleição de um cara da extrema-direita ao presidente da República, prendeu a principal liderança da esquerda e deu duros golpes ao Partido dos Trabalhadores. Então não acho que ela tenha sofrido a sua maior derrota. E os efeitos políticos dessa decisão de ontem, eu creio que vai depender um pouco também da modulação que vai ser feita na semana que vem. Veja, o Luiz Roberto Barroso, que talvez seja o principal lavajatista dentro do Supremo, no seu voto já disse, não tenho nem problema com a tese, eu posso aderir a ela. Meu problema é que eu não vejo que isso trouxe efeitos ou prejuízos concretos para os réus. Então não pode ter anulação de sentença. Portanto, do ponto de vista político, nessa disputa que o Walter menciona, da direita mais clássica e do bolsonarismo, num primeiro momento, eu acho que a visão da direita mais clássica é que a Lava Jato já foi eficiente para o que se propôs, já colaborou muito para os nossos interesses de classe, agora é bom dar uma parada para que ela também não atinja os nossos orgânicos, digamos assim. Por outro lado, o bolsonarismo vai dobrar a aposta na continuidade da Lava Jato e acho que vai usar a decisão de ontem
como tentativa de algum grau de mobilização de rua. Gente, essa nossa troca de mensagens com a Natália, o Moretti, o Walter, ela começou na sexta, dia 27, e continuou até o sábado, hoje, dia 28. Acontece que na noite da sexta, de ontem, dia 27, foi divulgada a notícia de que os procuradores da Lava Jato em Curitiba peticionaram pedindo a progressão de pena do Lula. Percebam, no exato instante em que o Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir por uma posição que pode anular diversas sentenças, inclusive algumas dos casos do Lula, os procuradores da Lava Jato colocam um pedido para a progressão de pena do Lula que o próprio, no começo da semana, segunda-feira, já tinha se manifestado contra. Por quê? Porque o Lula é inocente. A progressão de pena, para ele, como foi dito inclusive, é um instrumento de constrangimento, para que o coloque em liberdade em certas condições, aonde a pena continua existindo. Enfim, Natália, Walter, Moretti, caso queira também, qual a opinião que vocês têm sobre essa situação, que certamente até segunda-feira pode ter muitas novidades? Olha, eu acho que não tem dúvida de que os procuradores da Lava Jato, que são os verdadeiros algozes do presidente Lula, fazerem esse pedido de cumprimento de pena no regime semiaberto, tem duas facetas, dois lados. O primeiro é a tentativa de humilhar o presidente Lula, que inúmeras vezes já disse que quer ser libertado com a sua inocência reconhecida. E a segunda é confundir, né, e tentar passar a impressão de que eles efetivamente cumprem a lei, o que todo mundo sabe que não é verdade. Então, no momento que a gente está passando, em que em menos de 24 horas a gente tem uma decisão do Supremo que coloca em xeque procedimentos da Operação Lava Jato, tem aquela declaração que causou perplexidade pelo ex-procurador-geral da República, que a gente já comentou aqui. E aí vem mais essa questão, a gente vê que a coisa está muito instável, né, dentro da operação e que muita gente está se movimentando na tentativa desesperada de manter alguma credibilidade dessa operação, que a gente sabe que é uma farsa, que é uma ilegalidade, que é uma verdadeira operação criminosa. Eu estava ouvindo a opinião da Natália e lembrando daquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando a gente vê o pessoal da Lava Jato, os algozes do Lula e do PT, virem a público dizer que estão de acordo com a, entre aspas, progressão para o semiaberto, fecha aspas, tem alguma coisa por trás disso. E é importante que a gente se pergunte o que é que está por trás desse gesto, quais são as implicações dele, quais são os planos que essa gente tem. Eles estão mesmo querendo soltar o Lula? Eles estão querendo que o Lula saia, mas saia como alguém que não é capaz de intervir na disputa política? Eles querem soltar o Lula de uma maneira que o desmoralize? Eles estão sendo obrigados a concordar com a soltura do Lula para ver se com isso criam uma reviravolta na situação política que os favoreça? Qual é o plano? A gente tem que se perguntar sobre isso. E quando a gente se pergunta qual é o plano, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a gente tem pouca informação sobre o que de fato está acontecendo. A gente sabe de uma parte do que está acontecendo, mas tem grande parte da disputa entre eles que ainda não é do nosso conhecimento, que a gente pode inferir, a gente pode especular, mas a gente não tem informação segura sobre o que é que está ocorrendo nessa disputa, nessa guerra cruel, nessa guerra civil entre os diferentes setores do golpismo. Mas apesar da gente não saber de tudo o que está rolando, dá para ter uma certeza. O que está em jogo nessa disputa, nessa guerra civil entre os diferentes setores do golpismo, o que está em jogo não é o interesse nacional, não são as liberdades democráticas, nem os direitos sociais. O que está em jogo é a repartição do poder, é a repartição do botim do golpe. De um lado tem a turma da extrema-direita, Bolsonaro, os lavajatistas, de outro lado tem a centro-direita e suas expressões institucionais. Para a centro-direita, cortar as asas da Operação Lava Jato é importante
porque a Operação Lava Jato é um dos instrumentos da extrema-direita nessa guerra civil entre eles. A Operação Lava Jato não é só contra nós do PT, não é só contra nós, contra o Lula, contra os movimentos sociais, contra a esquerda. É também um instrumento na guerra civil entre eles. E por isso se explica essa movimentação da centro-direita para impor limites à Operação Lava Jato. Nesse contexto, como é que a gente explica essa movimentação dos procuradores? Será que frente a uma derrota inevitável, eles estão fazendo uma movimentação para passar a impressão de que não foram derrotados? Ou seja, será que, percebendo que a decisão do Supremo vai obrigar o processo do sítio a andar para trás e, portanto, não terão uma segunda condenação do Lula em segunda instância em tempo hábil para tornar zero a possibilidade do Lula sair para o semiaberto, será que frente a essa situação em que não tem uma segunda condenação, em que a pressão para a progressão do Lula vai ser muito intensa, em que eles não estão em condições políticas de impedir a progressão, será que eles estão tomando a iniciativa de propor eles mesmos a progressão para passar a impressão de que eles continuam no comando da situação, de que eles não foram derrotados ou não serão derrotados? Será que é isso? Ou será que tem uma operação mais inteligente, do tipo, olha aí, vocês estão enfraquecendo a Operação Lava Jato, olha o que vai acontecer. Esse criminoso vai estar nas ruas de novo. Ou ainda, uma terceira possibilidade, como diz a Natália, eles concordam antecipadamente com a progressão, só que impõem condições que limitariam a movimentação de Lula e que reduziriam a sua autoridade moral, né? Vamos lembrar que o Lula pode ser, ironicamente, tá certo? Ele pode ser retirado da cadeia nas condições que eles determinem. O Lula pode não pedir a progressão, mas até onde eu consigo entender, ela pode ser imposta pela justiça. Então, digamos assim, há várias possibilidades para interpretar esse gesto dos procuradores, inclusive a da loucura pura e simples. Ou seja, o grau de pressão que eles estão sofrendo, o grau de desmoralização de que eles estão sendo alvo, pode também levar a decisões destrambelhadas que não são produto exatamente de um cálculo perfeito. Essas questões têm que ser colocadas aí sobre a mesa para a gente analisar. Agora, só para encerrar meus comentários aí sobre esse tema, eu quero propor aos ouvintes do podcast do Patrick uma especulação. Vamos imaginar que na segunda-feira efetivamente se tome a decisão de que o Lula vai progredir para o regime semiaberto, sob condições que o próprio Lula aceite, portanto, sob condições que preservem a dignidade, a honra do companheiro Lula. Vamos imaginar esse cenário só para fins de especulação. Isso significaria uma derrota para a extrema-direita, significaria também a abertura de uma situação política nova no país, que nenhum de nós sabe exatamente qual será, mas será uma situação nova. E uma situação que confirma aquela ideia antiga de que a realidade é sempre mais criativa do que as nossas teorias. Veja, há 2 anos atrás, a maior parte da esquerda confiava que a justiça faria justiça, que a justiça não prenderia o Lula, que a justiça soltaria o Lula, e assim ia. Bom, depois de levar tanta porrada nesses 2 anos, uma boa parte da esquerda não confia mais na justiça da justiça, não confia mais que o sistema judiciário seja justo. E passou a defender a tese de que só uma intensa pressão popular libertaria Lula e anularia as suas penas. Bom, não existe essa intensa pressão popular, mas, por outro lado, a crise entre os golpistas pode criar uma situação nova, que não é aquela que nós desejamos, porque nós queremos a anulação das penas e a liberdade completa, mas também não é aquela situação que a extrema-direita gostaria, que é Lula apodrecer na cadeia. Pode estar se criando uma situação nova, não estou dizendo que vai se criar, mas pode se criar uma situação nova que vai provocar impactos imensos
na luta política do país. E nessa nova situação, óbvio, nem tudo é só flores. É claro que vai haver também, já está havendo uma pressão no sentido de que o Lula, de que o PT, em retribuição a esse gesto, baixe a pressão. Nós não podemos fazer isso em hipótese alguma, ou seja, no cenário hipotético de que o Lula nas próximas horas, nos próximos dias, progrida por uma coisa tipo regime semiaberto, isso deve ser a senha para ampliar a pressão contra este governo, para aumentar a luta contra o governo Bolsonaro e contra o seu programa, e para não ter nenhum tipo de acordo com a centro-direita que limite os nossos direitos de lutar por aquilo que o povo brasileiro precisa para viver melhor. Então nós estamos diante de um cenário que, caso se materialize, será um cenário novo que a gente deve utilizar para aumentar a pressão pelo fora Bolsonaro, para aumentar a luta popular em defesa dos interesses do povo, das liberdades democráticas e da soberania nacional. É isso que eu queria comentar nesse podcast do nosso amigo Patrick Araújo. Pois bem, companheirada, essa foi mais uma edição do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. A gente continua acompanhando o desenrolar dessa história e até a próxima decisão do Supremo Tribunal Federal. Saudações petistas e Lula livre.